A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com você? Shalom. E aí, como vocês estão, né? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né? Estamos hoje fazendo a lição 8. Novidade para vocês eu estar aqui, né? Mas vim aqui para ajudar vocês, para aprender juntamente com vocês, né? A aula de hoje tem um título, né? Um tema bem polêmico, bem complicado, né? Que fala bem assim: tenha cuidado com o que fala. E aí, estamos tendo cuidado? Como é que estamos agindo? Como é que estamos fazendo, né? Vocês não reparam ali meu fundo, não, porque o fundo aqui do celular, até porque é decorativo, tá? A tia que coloca as roupas para estender dentro de casa, né? Eu tenho varal de apartamento, estendo roupa aqui. Então vocês olhem para mim, não olhem para o meu cenário, não. Lindo, maravilhoso. Tá bom? Estamos em construção, então as roupas estão secando dentro de casa. Então vamos lá, né? Focando aqui no assunto, né? Tenha cuidado com o que fala. Difícil, né? Complicado esse tema? Então vamos lá. Vamos abranger aí, aprender. Vamos lá, ó. Tô com a minha Bíblia aqui. Então corre aí, pega a de vocês. Quero ver vocês também acompanhando aqui o texto bíblico certinho. O nosso texto bíblico está em Provérbios 10, capítulo 10, versículo 19, que diz assim: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Estamos sendo prudentes ou estamos falando demais? Então vamos, né, prestar atenção. O 20, o 21 e o 22, vamos lá. O 20 fala assim: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. 21. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta do senso morrem os tolos. O 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele nos traz desgosto. Agora eu quero ler com vocês ainda aqui, ó, o 31 e o 32, que diz assim: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Somente o mal, né? Eu tomei a mineira hoje. Então, hoje, e ainda vamos ler aqui o 12, capítulo 12, o versículo 13. Estarei errando aqui um pouquinho nas palavras, às vezes, mas é a primeira vez que estou gravando para vocês, né? Mas vamos lá que a gente vai aprendendo junto, não é verdade? Então, capítulo 12 e o versículo 13 diz assim, ó: pela transgressão dos lábios o mal se enlaça. E o 22, vamos lá. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Devemos estar sempre atentos ao que falamos, porque Deus se agrada do que falamos, se é bom. Quando é bom, Deus agrada. Agora, quando estamos falando uma mentira, murmurando, não é de Deus, não é verdade? Não está seguindo os preceitos, né, de Deus. O nosso enfoque bíblico hoje está em Provérbios 13, 3, que diz assim: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Será que estamos falando demais? Como é que estamos, né? Difícil, então? Vamos aprender a ter cuidado com o que fala? Bora lá? Vocês sabiam que a língua, ela é um órgão, né, bem pequeno, né, em vista dos outros, porém poderosa? Ela tem um poder extraordinário. Ela tanto pode bem dizer,
no caso, abençoar, como maldizer, amaldiçoar os outros. Ela é como uma caixinha de um fósforo, né? Assim como não necessário. Assim como não é necessário mais do que um fósforo aceso para destruir centenas de hectares de floresta, uma simples palavra pode provocar uma grande destruição. Se você deseja não escorregar nas palavras e ferir as pessoas que estão à sua volta, vamos descobrir nesse estudo como dominar a sua língua. Né? Então, devemos ficar alerta, porque a língua ela é dolorosa. Temos alguns exemplos aqui, né, sobre o que a língua pode estar fazendo. Mas vamos focar aqui na mentira, na calúnia e a difamação. A mentira. Mentir tornou-se um hábito ruim entre algumas pessoas e comum, né, nos dias de hoje. Hoje temos aí o quê? A internet ao nosso favor ou ao nosso desfavor, né? Mas podemos dizer que está ao nosso favor para quem está fazendo bem, né? Então, hoje a gente utiliza o WhatsApp, Facebook, Telegram, entre outros aplicativos aí que você tem comunicação, né? Que você comunica com alguém. Enfim. Uns mentem com o intuito de enganar ou de tirar vantagens do seu próximo, né? E pro seu próprio ego, né? Muitas pessoas dizem, alguém vê ele com um carro que não é dele e ele fala, é meu. Comprei, mas eu já tô vendendo. É porque outras vezes a pessoa não vai ver, né? Não verá ele com aquele carro mais. Já estou vendendo, não gostei. Ou, paguei tanto por isso. E não foi aqui o valor correto, né? Então, temos que ter esse cuidado aí, né? Porque tirar vantagem em algumas coisas não é legal. Não é bom. A Bíblia fala isso. Alguns acometem por não ter coragem de assumir os seus atos. Eu fiz algo errado e minto em cima daquilo para que ninguém saiba que foi eu que fiz. Tá correto? Por mais que doa a verdade, é melhor sempre falar a verdade. Por pior que seja, né? Muitas vezes é o palavreado, né? É normal. Mas não é pior. É melhor falar a verdade. A verdade, ela sempre prevalece. Eu falo que é melhor falar a verdade, porque se tiver consequências, terá. Não tem problema. Temos que passar por algumas coisas. Mas mentir é pior. Porque tem mentirosos que acreditam na própria mentira. Tem gente que mente tanto que acaba acreditando, né, na própria mentira. E a mentira não é uma coisa que se deve levar na bagagem, né? Temos uma aí, vocês estão aí em formação, né? Então tem uma bagagem a ser preenchida. E a mentira é uma das coisas que não deve ser colocado. Não tem que estar na bagagem de vocês. A verdade, ela pode machucar. Mas a mentira, ela fere e fere bem dolorido, né? É difícil. A mentira, ela é um instrumento diabólico que o homem usa para a sua própria condenação. Ananias e Safira morreram porque mentiram. Em Atos 5:1 vai contar essa história, né? O diabo é o pai da mentira. E aí? Vocês quer qual pai? Quem é o pai de vocês? O pai da mentira é o diabo. Qual pai vocês servem? Eu sirvo a um Deus verdadeiro. Então, se eu sirvo a ele, se você serve a ele, adolescentes, você deve falar a verdade. Por pior que seja. A palavra não seria pior, mas não encontrei outra. Mas é melhor a verdade sempre, sempre. Portanto, procure praticar sempre a verdade.
Outra coisa também que a gente tem que falar aqui, ó, vocês entenderam sobre a mentira, né? Então vamos parar aí, ó, quem mente, por favor, tira isso do seu vocabulário. A mentira não é algo legal. A calúnia também, vamos falar sobre a calúnia. A calúnia é um dos males mais terríveis que alguém pode cometer contra o seu próximo. Você já imaginou o quanto é difícil saber que alguém fez uma declaração falsa, pondo em dúvida os seus atos e o seu caráter? Acontece no nosso meio hoje, alguém caluniar. Nós mesmos muitas vezes falamos algo que não aconteceu. Talvez compramos um peixe que não foi vendido, entendeu? Vamos lá, falar sobre a calúnia, né? A calúnia é um falso testemunho, né? A gente tá falando algo de alguém que não fez aquele ato. Exemplo, eu falo que o João pegou a borracha da Maria, mas eu não vi. E eu falo para Maria, foi o João. E ela acredita que foi o João. Porém, não foi o João. Eu não vi quem pegou, pode ter sido outra pessoa, mas eu afirmo com clareza que foi o João. E o João é castigado, o João será castigado, vai levar nomes, né? Porque nós somos seres humanos, vamos chamar ele de quê? De ladrão, de impostor, de qualquer outro nome, qualquer coisa, e usaremos, né, nomes que não será bom para ele, e não é bom para ele, e não foi ele quem fez. Então temos que ter cuidados, temos que prestar atenção quando falamos algo assim. Tem certeza disso? Se você tem certeza, ok. Se não tem, né, fica caladinho, espera as coisas, o decorrer das coisas. Então nós devemos falar de modo justo e honesto a respeito de quem quer que seja. Não devemos estar caluniando as pessoas. Devemos falar a forma que a pessoa é, correta, corretíssima. Então temos também a difamação. Difamar, né? Creio que você já observou que algumas pessoas têm o prazer de sair proferindo boatos acerca dos outros. Quem difama ou fala mal do seu próximo comete um crime contra a honra dessa pessoa. Como é que eu faço isso, né? Como é que é uma difamação? Então, difamar, muitas vezes eu posso difamar, ou você adolescente, né? Creio que não esteja fazendo isso. Quando eu falo que a pessoa é um tipo de coisa que ela não é. Ou exemplos, né? A Marinha, a Severina, né? Ela não namora porque ela não gosta, ou ela namora, né? Mas ela não gosta da determinada pessoa porque ela gosta de uma outra pessoa. E aí? Ela tá com fulano, mas ela gosta do outro fulano. E então? Não devemos falar. Tem, entre outros exemplos, temos, né, essa questão da difamação, né? E temos também, né? Então, assim, a difamação, muitas vezes, ela provoca contendas e separa amigos íntimos. Lá em Provérbios 16, 28 fala isso. Por isso, afaste-se daqueles que denigrem a imagem dos outros. Muitas vezes o coleguinha aí de vocês fala mal, inventa conversa fiada no nome de alguém. Então, se o seu colega, ele tem esse costume de fazer isso, de denegrir a imagem de alguém, então, né, não devemos estar ao lado dele. Não devemos manter ao lado dele. E temos também a murmuração. Murmuração? Murmuração. Murmurar também é um mal causado pela língua. Difícil e forte também, né? Porque muitas vezes nos pegamos fazendo isso, né? Eu falo no geral. Talvez eu faço isso.
e não posso, né? Isso eu tenho que colocar aqui, eu estou aprendendo junto com vocês hoje, viu? Então, assim, é algo que não deve ser feito, né? Até porque não agrada aos olhos de Deus. Há pessoas que costumam reclamar e falar mal de tudo. Ah, isso a gente vê constantemente, né, não? Muitas vezes a gente vê aí, ó, irmãos que vai no culto ou que vai em qualquer outro lugar, né? Não necessariamente na igreja. Mas ele tá lá sentado, uma cadeira bem confortável, mas acaba o culto, ele diz que as pernas dele está doendo, as costas está doendo, porque o culto foi demorado, porque o pastor que pregou, o pregador, no caso, quem pregou, não foi convincente, não fez isso, não fez aquilo outro, deveria ter feito, mas quando a oportunidade é dada a ele nega, ele não faz. Então ele não gosta que os outros façam, mas também não faz. E aí, né? Muitas vezes vemos que nós mesmos, assim, às vezes no dia a dia, vou colocar o meu dia a dia, às vezes a mãe de vocês, né? Os nossos dia a dias aí, a mãe de vocês fazem aí um arroz, feijão e ovo, né? Durante uns 2, 3 dias, talvez a semana inteira, final de mês é bem assim, toda a casa, né? E aí acontece isso. E aí vocês vão comer, de novo, arroz, feijão com ovo, nossa, que não sei o que, ppp. Mas aí eu te falo, muitas outras pessoas gostariam de estar comendo esse arroz e feijão com ovo, hein? Então a murmuração não é boa, não é bom para nós. Às vezes resmungamos e falamos palavras e expressões feias. Cuidado, hein? Com aquelas palavrinhas que não são mágicas, tá? Cuidado. Elas entristecem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia condena a murmuração e nos mostra os males que esta pode causar nas nossas vidas. Lá em 1 Coríntios 10:10 fala bem isso. Então vocês pegam a Bíblia, acompanhem e dão uma lidinha. Eu não vou abrir porque o tempo aqui é bem curtinho e a tia fala demais, né? Então devemos ter um controle na língua. Você está pronto para descobrir como controlar a sua língua? Saiba que as nossas palavras não podem ser jogadas ao vento. Precisamos ter controle de tudo que falamos e fazemos. Atente para o seguinte exemplo. Eu vou contar uma história aqui. Conta-se que um dia um amigo foi procurar Sócrates. Sócrates era o célebre, né? Filósofo grego aí, para quem já estudou filosofia ou ainda vai aprender, vai ver muito falar sobre Sócrates. E ele foi procurar um amigo. Um amigo foi procurar Sócrates, né? Para contar uma coisa. E chegando lá, o amigo disse: quero lhe contar algo sobre o nosso amigo Andréas, que vai deixar boquiaberto. Que vai deixá-lo boquiaberto. Espera, interrompeu o filósofo. Passa-te isso que vais me contar pelas 3 peneiras? E ele parou, né, e olhou. 3 peneiras? Sim, 3 peneiras. Primeira peneira. A coisa que vai me contar é verdadeira? O que estamos contando para alguém é verdadeiro? Temos certeza disso? Cuidado. O amigo respondeu: eu assim creio, pois me foi contada por alguém de confiança. E aí, será que é mesmo? Será que essa pessoa é da sua confiança mesmo? Tem esse hábito de dizer a verdade? Bem, alguém lhe disse então: vejamos a segunda peneira.
a coisa que tu pretendes me contar é boa? O amigo hesitou, ficou meio assim, sei lá, talvez, e disse: não exatamente. Sócrates continuou sua inquisição. Bom, isso então começa a me esclarecer. Verificamos a terceira peneira, que é a prova final. O que tinhas a intenção de me contar é de utilidade? Tanto para mim como para o nosso amigo Andrés? E para ti mesmo? O amigo responde: não, não. Então, meu caro, disse Sócrates, a coisa que tu pretendias me contar não é certamente verdadeira, nem boa, nem útil. Assim não tenho a intenção de conhecê-la. E aconselho-te que não procure transmitir. A cada dia somos alvos, né? De pessoas com grande desejo de contar-nos coisas a respeito dos outros. Devemos procurar a fazer esses testes, né? No caso, os 3 testes. O teste das 3 peneiras. Então, devemos prestar bem atenção. Ver se é bom, se é algo verdadeiro e se nos ajuda e ajuda a pessoa que está sendo comentada no assunto. Muitas vezes devemos fingir de mudo, surdo, né, em certos lugares, e é o correto às vezes, sabe? Porque às vezes a gente ouve e sai comentando e não é verdade, acaba machucando a outra pessoa. Então, devemos peneirar. A primeira é verdade, a segunda é bom e a terceira é útil. Se for bom, se for verdade, bom e útil, ok. Se não for, corta ali, né? É uma coisa também que nós devemos fazer. Pensar antes de falar. Devemos pensar sempre nas consequências do que falamos, né? Temos que ter isso. Não devemos falar precipitadamente, né? Encher os nossos corações com coisas boas. Vamos lá, ó, leia a Bíblia, vamos cantar louvores, falar coisas boas, vamos, né, proferir palavras boas, assim o mal não aparece, né, e nem fica dentro dos nossos corações. E vamos ter controle daquilo que nós falamos. O salmista orou pedindo a Deus que ajudasse a ter controle sobre aquilo que ele falava. O Senhor controla. Ele diz: ó Senhor, controla a minha boca e não deixes falar o que não devo. Lá em Salmo 141, versículo 13, fala isso. Então, o controle da nossa língua é necessário. Para isso, você precisa cultivar o fruto do Espírito. Quando buscamos o Espírito Santo, deixamos de ser dominados por ele e adquirimos domínios próprios. O Espírito Santo nos capacita a controlar aquilo que devemos ou não falar. Então, devemos ser guiados pelo poder do Espírito Santo sempre, 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 sempre. Então, vamos com o poder, com o Espírito Santo, Deus, lendo a Bíblia, orando, pedindo a Deus sabedoria, capacitação. Então, vamos aprender a ter controle sobre a nossa língua, falando somente o que é bom, puro e verdadeiro, né? Como a palavra de Deus é verdadeira. Então, aqui, ó, vamos lá, no Passando a Limpo com vocês, rapidinho, para já a gente encerrar aqui. Então, vamos lá. As pessoas honestas, elas dizem coisas sábias. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Então, presta bem atenção. A palavra do sábio torna o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis discriminam a gente. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz.
Quais os pecados apresentados na lição que podem ser cometidos pelo mau uso da língua? Vamos lá? Essa resposta eu quero ouvir de vocês. Quais os pecados apresentados na lição que podem ser cometidos pelo mau uso da língua? Lembramos que estamos na rota do Êxodo, né? Então eu quero ouvir essa resposta e ao responder essa pergunta, vocês estarão, né, ganhando pontos também na rota do Êxodo, né? Isso comprova que vocês estiveram aqui, né, e participaram da nossa escola bíblica. Então vamos lá. Quais os pecados apresentados na lição que podem ser cometidos pelo mau uso da língua? Vamos lá, hein? Nós falamos sobre ele. E a terceira pergunta aqui, a próxima pergunta, terceira não, a segunda que eu quero colocar aqui. Quais os passos indispensáveis para o controle da língua? Acabamos de falar, hein? Então, vocês prestem bem atenção, responde aí para mim, tá? Eu quero, essa pergunta eu vou lançar ela lá no grupo, e aí vocês vão refletir aí e responder. Então, vamos usar a nossa língua para falar o amor de Deus, né, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Vamos usar a nossa língua para evangelizar os nossos familiares, nossos vizinhos. Vamos usar a nossa língua para convidar os nossos amigos, parentes, vizinhos, enfim. O cachorro, o papagaio não, que eles não vão poder entrar, tá? Mas para visitarem a nossa igreja. Então, vamos utilizar a nossa língua para proferir palavras de bênção sobre a vida das pessoas, para proferir coisas